Alô, amigos internautas, estamos com o programa Tony Marques, Caçador de Talentos. E nessa tarde, dessa terça-feira, o talento é Patrícia Zorzetti, uma artista plástica, que a gente percebeu que a sua obra em 3D, olha que maravilha, né? Estilo em 3D. Um estilo e efeito em 3D. E também o Thiago Martinez, que ele tem o programa Melhores Baladas, aqui na TV Orkut também. E no Face, vários clubes Melhores Baladas, que eu mesmo vou pedir para me adicionar. Bom, então apresentando aqui Patrícia Zorzetti. Prazer. E gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, desse estilo técnico diferenciado, que isso é realmente algo diferenciado mesmo, né? Um trabalho em 3D, mas que vai muito além disto, né? Que é essa série que você está fazendo e que eu estou muito feliz de estar te entrevistando. É isso aí. É um olhar referente, meu olhar sobre o mundo, pessoas, e também um olhar de dentro para fora, eu diria da alma, né? Os olhos é a janela da alma, não é isso? E olha que beleza, com certeza, né? Com os olhos a gente acaba se expressando, né? E até a gente pode ver aqui na tela de fundo o trabalho da Patrícia Zorzetti. E realmente os olhos falam muito mesmo, né? E você vê que maravilha de trabalho, né? Ela saiu na revista Elite e agora vai sair na revista Topo News, que a gente está lançando em setembro. E aproveitando a presença do Thiago Martinez, que também é um poeta, né? Poeta, justamente. Poeta. E eles estavam até conversando aqui que os olhos e a poesia têm muita coisa em comum, né? E tá aí uma boa sugestão para um trabalho a posteriori, né? Mas esse trabalho, eu gostaria que a Patrícia falasse um pouco mais, que você falou que é um abstrato. Seria um abstrato surrealista, juntando com a anatomia dos olhos. Se for fazer uma relação com a anatomia dos olhos, se tornaria então um surrealismo, certo, com um efeito 3D, que dá a impressão que os olhos são reais, né? Você olha assim, parece que o olho, a parte da íris dos olhos é o vidro, parece um vidro mesmo. Procuro sempre chegar mais próximo do real, mas tornando ele surreal também. Nossa, eu achei lindo o seu trabalho. Espero que a Topo Artes, né, o site www.topoartes.com.br, Topo com 2 P's, logo já vai estar com os quadros da Patrícia Zorzetti à disposição dos colecionadores. Aliás, nós temos no Face também um grupo de colecionadores de artes e antiguidades, onde nós vamos estar postando esse trabalho. Também já pensando em outros trabalhos também, com parceria também aqui do Thiago Martinez. Isso. Que ele tem alguns grupos, né, das melhores baladas que a gente colocou, e além de ser poeta, né? Então eu até quero um parecer aqui do Thiago também sobre o trabalho da Zorzetti, né? Porque um poeta pode entender também dessa série, né? Ele pode escrever o meu olhar. Sim, certeza. Nossa, que bacana, né? Com certeza. Mais um talento aqui que nós estamos apresentando no programa Tony Marques, Caçador de Talentos. Com certeza nós vamos entrevistar outros. E nessa busca de mostrar para o internauta coisas bacanas, né? E pessoas realmente diferenciadas que estão fazendo diferença mesmo. Com obra de arte, poesia, porque tudo tem um olhar poético. Quando você olha uma obra de arte, exatamente, bela como a sua, obrigada, você filosofa, você vai além. Exatamente. E o poeta, ele se sensibiliza. É isso aí. E ele transparece nas palavras, nos versos, aquilo que ele está enxergando ali, aquela profundidade da obra artística. Aí você pode escrever, porque às vezes eu
pintei de uma certa forma, Aham. com um sentimento, mas sem a poesia pronta na minha cabeça. Você pode interpretar para mim. Sim, a interpretação poética do que você viu na sua alma, a leitura da poesia da sua alma, né? Porque Exatamente. todo artista que pinta, ele é um poeta da alma também. Exatamente. Puxa, mas que legal, Thiago. Então quer dizer que essa questão da poesia também é nata em você, né? Desde que eu era menino. Desde os 7 anos já estava fazendo os primeiros versos, Bacana. filosofando, porque eu nasci bem perto do mar, então já com aquela vibe da maresia, das filosofias. Nossa, isso é bom Você é demais. pensante, né? Pensante, filósofo. Eu também adoro o mar, parece que eu me sinto assim, sempre energizado quando eu tô próximo do mar, né? É revigorante, né? É, não, show. E me diga uma coisa, você como poeta e também trabalhando com as melhores baladas, né, na TV Orkut e no seu site e nos grupos, você já pensou em compor música? Eu componho música, eu sou compositor, Ah, tenho 150 sim. trabalhos, mais ou menos, de Nossa, a composição. gente precisava soltar uma aqui no ar, aqui, né? Ah, com certeza, se vocês quiserem. É que eu Não, não sou a gente- cantor, mas... Você tem alguma assim, uma poesia pronta, de cor, tua que você mais goste? Ah, tenho as minhas canções que eu decoro mais fácil, porque versos, assim, eu tenho tantos versos que a gente acaba nem decorando todos, mas música acaba ficando na mente. Olha só que interessante, né? Estar falando com uma artista plástica sobre a série Olhares, né? Segredo do olhar. É o segredo do olhar, que tem toda essa expressão, e ao mesmo tempo estarmos com um poeta aqui, compositor. Olha que dupla, que Fascinante. fantástico, né? Tudo a ver mesmo, né? Mas eu gostaria muito de estar ouvindo uma composição do Thiago, né, Patrícia? Vamos ouvir? Eu não sei como é que, se isso já está Tem algum em de CD, cabeça, se assim? dá para soltar aqui. CD não tá, vai ter que ser assim no improviso, ao Não, vivo, então vai ser, então. sem ser cantor, mas poeta. O que vale é a poesia, né? Exatamente, é isso aí. Olha, eu adoraria estar ouvindo, se você nos der essa oportunidade aqui. Ah, claro, em primeira mão, porque eu nunca cantei ao vivo nenhuma das minhas canções, mas num programa artístico, nada melhor, não é mesmo? Eu tô gostando, pode ser? Pode, claro, sem problema. Vamos lá, então. O vento traz a brisa em direção, percorre o caminho da paixão e mostra ao destino um coração sonhando em viver a emoção e faz da ventania o meu lugar, minha esperança quanto a si, e venta na razão do seu sonhar, com a leve paz que voa em mim, mas haja o que houver, esteja onde estiver, Bonito, né? nada apagará o meu amor, pois ele é você, menina do saber, ser que vem tem em mim essa canção, ser que vem tem em mim essa canção. E aí ela segue, tem mais versos. Parabéns. Mais poesia. Olha, eu achei a letra maravilhosa. Imagino isso junto com a violão, é música. Olha, eu faço questão de ouvir essa música. A letra é maravilhosa. É bonita, bem Eu feita. gostaria muito de estar Obrigado. ouvindo essa música. Tem até um internauta aqui, a Mariana. Olá, Tony. Gostaria de ver o Thiago dando uma palhinha de sua composição. Olha que palha. Vou te falar um negócio, foi lindo. Uma letra maravilhosa aí, Patrícia. Adorei. Agradeço Olha, muito imaginou, o carinho. é Mariana, né, que escreveu, né? E é raro jovens, assim, E na depois idade eu vou dele, te ter passar essa o sensibilidade. viu? contato para De você. compor é poesia, raro. né? Geralmente são os jovens que têm já seu grupo, Aham. tem essa sensibilidade, mas você vê que são poucos, Não, são e raros. olha, eu achei a letra maravilhosa.
E gostaria de ouvi-la ela com uma composição junto com o violão. Muito bonito. Né, Patrícia? E você, como artista plástica, nós estamos vendo ao fundo aqui a obra da Patrícia Zorzetti. Imagina sobre o segredo do olhar com uma composição dessa. Exatamente. Que show! Eu fico imaginando como isso pode se compor uma poesia visual, né? Com certeza. Fica até um desafio. Você pode decifrar o segredo de cada olhar. Um desafio Escrevendo visual. uma poesia. E até aproveitando. Cada um que olhar vai olhar diferente de mim enquanto estava pintando. Cada um tem o seu olhar. Você pode fazer o seu olhar e colocar como poesia visual. Olha, você vê como como as coisas vão acontecendo, né? Nesse programa, Tony Marques, Caçador de Talentos, convidou a Patrícia Zorzetti, que achei fantástico o trabalho dela, o segredo dos olhares. Me entusiasmei com o trabalho dela, conheci o Thiago. As coisas vão se compondo, vão acontecendo, para a gente ver toda essa dinâmica acontecendo, né? E eu quero achar ainda muitos talentos para trazer aqui nesse programa, né? E com certeza eu quero chamar atenção para que as pessoas achem a Patrícia Zorzetti no Facebook. O Thiago Martinez também no Facebook, para a gente poder acompanhar o trabalho maravilhoso de cada um, né? É isso aí. E os internautas não param de estar aqui perguntando. Olha aqui, Thiago, parece que o seu Ibope tá bom, hein? Gostaria de saber do Thiago se ele toca algum instrumento e por que ele escolheu trabalhar na balada. Aqui vem a Cássia, né? Em primeiro lugar, agradeço, Cássio, um beijo para você bem especial. Então, a coisa... Relembra a pergunta. De trabalhar nas baladas, ela perguntou. Eu gostaria se escolheu trabalhar na balada. Quer dizer, a balada como um termo genérico, sendo os grupos no Face, o seu programa de melhores baladas na TV, né? Então, porque balada, a origem dela é poética, né? Bacana, vem de baladas poéticas de 1800 e tanto. E balada pra mim é noite, eu sou poeta, vivo a noite boêmio. Então, puxa vida, que bacana. Pra você que compõe, escreve, pra noite assim é maravilhoso. É assim, observar a juventude, os comportamentos. Dali saem muitos trabalhos, saíram vários trabalhos poéticos. Aí existe um trabalho também de filosofia, né? De estar observando, né? De estar observando, absorvendo e criando, né? E criando. Que é o trabalho do artista plástico também, né? A maior parte do tempo em que eu tenho a mente livre para pensar e pintar é à noite. É à noite. Eu sou boêmia então também. Também. Só que no meu ateliê. Que esse grupo de baladas pode ser um grupo além das baladas. Sim, pode ser um grupo poético também. É o que eu prego no meu site. Eu vou além das baladas que o pessoal diz que é estabelecimento noturno, bar. Eu vou muito além disso. O meu site ele vai além. Quem acessar o site vai saber, site blog, melhoresbaladas.org, vai ver que eu vou muito além dessas coisas de balada, de porque o artista, ele segue de base tudo aquilo que ele absorve, ele pensa, transforma e cria. Sim. Então, quando você observa um quadro da Patrícia, você vê que tem todo um arcabouço de estudos, de observações por trás daquele quadro, né? Exatamente. E isso que é o legal, nós estarmos observando como críticos de arte. E o Thiago também é um crítico também. Com certeza. Tudo isso vem compondo e acho bacana essa sinergia que vai se criando ao acaso e que nada é o acaso, né? Nada é o acaso. Eu acredito muito na metafísica, né? Então, quando eu estou juntando uma artista plástica com um poeta que pode criar aí uma poesia visual muito bacana, eu estou feliz, muito feliz mesmo, né? E aproveitando para falar desse programa, Caçador de Talentos, que também é falando de artes, né? Por quê? Eu estou à disposição para os internautas que estão vendo, que me escrevam para saber de algum artista, quanto vale a obra, por que investir em artes, se vale a pena investir em determinado artista, saber mais sobre algum artista
que você esteja procurando e não tenha referências. Vou estar também leiloando no próximo quadro, no nosso próximo programa, um quadro ou uma escultura, e sorteando também para os internautas uma obra de arte. Estou aqui à disposição para informar o público sobre artes e sobre talentos, seja ele de artes ou não, seja de negócios, investimentos também. Isso. E eu gostaria muito que a Patrícia agora falasse um pouquinho da sua obra de arte, para que nosso internauta possa saber um pouco mais. E depois também vou perguntar para o Thiago também sobre o programa dele um pouco mais, e depois nós vamos continuar interagindo, falando, amarrando ideias e atendendo aos internautas aqui, que vamos a mais uma pergunta, né? Olá, Patrícia. Gostaria de saber se você costuma trabalhar com arte marcante, com o uso de cores mais realçantes, e qual sua técnica? Bom, vou começar respondendo, né, pela técnica. Natália, né? Isso. Oi, Natália, boa tarde. Natália, eu começo me baseando em técnicas, como eu já havia falado aqui. Eu misturei um pouco de abstrato, o surrealismo na anatomia dos olhos, e o conjunto dos dois em efeitos 3D. Cores eu vou variando de acordo com a minha inspiração do momento. Tem vezes que eu faço um pouco mais cinza e destaco mais os olhos. Às vezes eu destaco muito mais o abstrato em volta e coloco os olhos em PB, que seria branco e preto. E assim eu vou fazendo. Às vezes eu coloco lágrimas tristes, às vezes lágrimas alegres, que reflete muito bem, vai refletir muito bem o que o artista, no caso eu, está passando naquele momento, ou refletindo, né? Porque nem sempre a gente está triste quando está pintando lágrimas, não é verdade? Não, com certeza, porque se você usa cores, pode ser que seja uma lágrima, como você falou, que se você usa uma lágrima cor-de-rosa, quer dizer que talvez fosse uma lágrima mostrando um lado feminino, um lado de sensualidade, um lado mais frágil, né, talvez. Exatamente. Quer dizer, tudo tem interpretação, não só do crítico ou da pessoa que esteja observando a obra, mas principalmente da artista, né? Porque nesse trabalho, o segredo, né, dos olhares, ela coloca a coisa muito de dentro para fora, né? Exatamente. Ela expressa o sentimento dela. Lógico que para ela expressar, ela precisou ter observado, ter sentido, ter se envolvido, porque nada é criado, a gente solta aquilo do que a gente está cheio, do que aquilo que a gente se embebedou na vida, né? Exatamente. Porque nada mais cores, emoções. Exatamente. Né? Quando está criando alguma coisa, seja poesia ou no caso a pintura ou um desenho, você está transmitindo de uma forma abstrata as suas sensações. Sim. Aí você vai estar interpretando, né? Você interpreta ali na pintura ou na poesia sensações que você tem sobre o mundo. E cada um que vai ler, também acontece muito, cada um lê de uma maneira, concorda? É a mesma coisa com a pintura. Vão ver aquela pintura de uma forma diferente, vão interpretar de uma forma diferente. Muito bacana. No caso que ela perguntou, por que eu não... se eu uso outras cores. Aí, vou até concluir, Natália. Cada vez, dependendo do que eu estou sentindo, a inspiração que eu estou sentindo, são cores diferentes. Maravilha. Tem vezes que sai um estilo mais pop art, tem vezes que sai mais clássico. E olha, saiu uma matéria da Patrícia Zorzetti na revista Elite, uma revista maravilhosa do José Luiz Ribeiro, né? José Luiz Ribeiro. Então, essa foi uma matéria maravilhosa que ela está aqui nos agraciando com exemplar, né? Show! Onde ela fala aqui. Está sendo distribuída, se eu não me engano, em sala VIPs de hotéis, parece que em Portugal. Certo. Acho que vai para Israel. É uma revista internacional. Com certeza. Mas não eu gostaria bancas, muito de fazer né? uma parceria da Topo News com
com a elite, vou entrar em contato com o José Luiz, né? Isso. E aqui na revista fala, nas novas obras aqui publicadas, Patrícia revela os olhares humanos e uma profunda observação abstrata do mundo e sobre o mundo, tendo suas criações como tema principal. O segredo do olhar, surrealismo e abstratos com efeitos 3D. E para a revista Toponews, www.toponews.com.br, a Patrícia fez novos quadros só para a matéria que vai estar saindo no ar. Incluindo essa dos olhos verdes. Incluindo essa dos olhos verdes, né? O olho verde, né? Porque aí tá um sim, olho é um só, olho né? só, né? É verdade. Mas eu pinto também 2 olhos e pinto faces também. Que vai para Toponews também. Com certeza eu me sinto muito agraciado, não só da entrevista, como de estar sendo publicada na revista Toponews, né? E acredito que esse mesmo mecanismo, né, de absorção, criação, acontece também na poesia do Tiago, né? Exatamente. Quer dizer, porque para você soltar uma poesia, você também precisou se envolver com um monte de sensações, emoções. Então, não só das baladas, mas acredito que toda pessoa que mexe com artes, né, deve ter realmente... você deve ser uma pessoa que com certeza se envolveu bastante na vida, com pessoas. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar disso? Desse mundo? Ele faz viver intensamente demais, é algo natural, que às vezes até é meio prejudicial, você viver tão intensamente que parece que você está vivendo um dia assim que equivale a anos. É algo incrível, assim. Então qualquer sofrimento, qualquer alegria, tudo você vive intensamente demais. Não é aquela coisa natural certinha, né? A gente vai fundo mesmo. A gente sabe ter jogo, né? De se compor, flexibilizar para poder continuar, né? Então, e cada movimento desse você se enriquece. Muito. Né? Porque você vê que a gente, num papo antes do programa, a gente acrescentou muito uma outra. Foi sim. É uma questão assim de minutos que podem mudar muita coisa. Foi aquela troca vida, de informações que nem, né? Tipo antena, Bluetooth, né? Os 3 trocando informação, né? Rapidamente por Bluetooth, né? E de repente já nos compomos. E aqui, uma outra pergunta para o Tiago, né? Gostaria de saber para o Tiago qual o tipo de música que ele mais curte? Ritmo? Jurandir, né? Jurandir. Abraço, Jurandir. O que eu gosto mesmo é MPB. É o que eu componho mais, só que a gente tem aquele estilo eclético, né? Eu não tenho tanta restrição. Tendo uma boa poesia, uma boa melodia, sempre bem-vindo, mas o meu ritmo é MPB e eu adoro bossa nova também, aqueles que já se foram, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, meus momentos de filosofia sempre com eles. Você gosta do Ivan Lins? Gosto também. E do Djavan também, que é ótimo. Apesar de viajar bastante nas letras, de vez em quando você nem entende o que ele está dizendo, mas as melodias dele são incríveis. Lindas. Olha, show de bola mesmo, né? Esse programa, né? 2 talentos. Patrícia Zorzetti, Tiago Martinez. Vale muito saber mais sobre eles. Estão no Facebook. No Facebook, isso. E aqui no TV Orkut também, né? Na TV Orkut. E vamos a mais perguntas dos internautas que estão mandando as suas perguntas, né? Para a Patrícia, o que você busca como inspiração para desenvolver suas obras de arte, Patrícia? Quando eu comecei com a pintura dos olhos, eu estava passando por uma fase sentimental um pouquinho conturbada. E ao mesmo tempo, Júlia, primeiramente, boa tarde, Júlia. Numa fase um pouquinho conturbada sentimentalmente, mas ao mesmo tempo eu estava buscando algo de diferente, que impactasse na área de artes. Não fosse aquela mesmice, não diria mesmice, que seria pejorativo, né? Porque uma pintura de paisagem é muito bonito, eu gosto de pintar paisagem, eu pinto flores, gosto do cubismo, como Picasso pinta,
Mas eu queria buscar algo diferente, que misturasse um pouco dessa onda de pintura como está acontecendo em 3D. A gente pode ver pelos muralistas, né? Acontece bastante. E por uma identificação minha, algo pessoal, que marcasse o meu trabalho. Não, você olha a pintura daquele artista, você sabe quem é ele. Pela pintura, não precisa olhar para a assinatura. Sim, é uma digital, né? Uma a digital pincelada minha. de cada um é a sua própria digital, né? Como diz um artista, agora que me fugiu o nome, a pessoa vai ver minha obra, ali está meu DNA. Olha, com certeza, né, Tiago? É verdade. O nosso DNA fica muito nas obras. Fica... E nas canções, né? As canções também já sabe quem é o compositor. E eu acho que são esses momentos da vida que às vezes a gente acha que são um pouco mais difíceis, mas na verdade são eles que nos trazem elementos suficientes para a gente poder desenvolver e até perceber as emoções que estão guardadas no fundo e que, se bem exploradas e colocadas, elas viram arte, né? Isso, composições. Você já passou por momentos mais difíceis, emocionais, que isso se transformou em canção, Thiago? Já momentos muito duros. Quando eu perdi meu pai, foi um momento muito duro, assim, para mim. E eu fiz uma obra para ele, assim, ficou linda, maravilhosa, assim, que as pessoas, quando você ouve, até dá vontade de chorar, porque vem dessas inspirações de momentos difíceis. Você traz do fundo da sua alma tudo aquilo que você viveu e transforma aquilo em beleza, em algo que você aprendeu. Exatamente. E algo bom. É sempre transformando. Porque o que eu tô vendo também nas obras da Patrícia, né? Que tem muita emoção, né? Tem muito sentimento. Não parece, né? mas eu sou muito intensa. Então nesse olhar aí tem um segredo, né? Tem uma mística, né? Que quem procura entender, né? Que segredo é segredo, não se conta, né? É verdade. É que realmente através desses olhos, né? Que se você for ver bem, os olhos da Patrícia tá aqui, né? A gente dá um foco aqui, né? Você vai ver que os olhos da Patrícia são bem também marcantes, né? Dizem muito. Que é uma característica da artista, né? E geralmente na minha página do Facebook eu expresso bastante os meus olhos. Isso, bacana, né? Porque você colocou, com a questão do olhar, você está passando um monte de coisas. Exatamente. De emoções, sentimentos, arte, beleza. E de repente, o Thiago que se expressa com a sua poesia, pela palavra. Olha que composição, né? Que ficou aqui nos bastidores uma ideia, né? De uma obra de poesia visual aí, né? Uma parceria com ela, com certeza, vai ser firmada, já está firmada, porque os artistas se completam bastante. Exato. Unidos fazem obras ainda mais incríveis. É engraçado o quanto de informações que são trocadas são acrescentadas um ao outro. Sim. Como a gente estava falando nos bastidores, a gente trocou muita informação por Bluetooth rapidamente. Eu já saio daqui super enriquecido, já sei o que fazer a mais. O Thiago também, a Patrícia já sai com uma perspectiva também, além do trabalho dela já desenvolvido e já bem sucedido, assim como as composições do Thiago. Podem também, ao longo, também terem uma opção a mais, né, de um trabalho agregado, né? Logo mais novidades aqui da parceria com certeza, comigo, né? E com o Thiago. Aí fazer uma poesia, então, como você diz, visual, não é? Poesia visual. Isso, juntando a pintura e a palavra. E a palavra que vai ficar lindo. Eu acho que vai ser muito legal. Vai ser lindo, né? Porque aqui a Júlia perguntou da inspiração, né? Isso. E que essa inspiração que você respondeu... A inspiração seria um olhar que eu tenho do mundo, de pessoas, tanto as que eu conheço pessoalmente e as que eu não conheço também, e do meu olhar sobre eu mesma, claro. Nossa, os meus sentimentos, emoções, minhas críticas também, os questionamentos que eu tenho, eu passo, só que não pela palavra. Compartilhando com o mundo o seu olhar. Exato, né? É por isso o segredo do olhar, porque eu não estou expondo a minha palavra, e sim o meu olhar, né?
Aí no caso teu, você Vai pela palavra. vai pela palavra e expõe mais. Só que o que a gente tem em comum da arte é que o nosso olhar, independente da palavra, reflete muito a nossa alma. Exato. Poético. É poético. Poético. Uma forma de expressar de forma poética. E olha, vou continuar caçando talentos para os próximos programas e as perguntas dos internautas continuam. Para a Patrícia. Boa tarde, Tony. Não, boa tarde, Mércia, né? Boa tarde, Mércia. Gostaria de saber como a Patrícia iniciou com a arte plástica, né? Na verdade, artes plásticas eu sou autodidata, nunca fiz curso. Como eu tenho um sonhozinho que eu não realizei, meio frustrado, que foi quando eu tinha 17 anos, né? 17 anos eu descobri que eu tinha um certo dom para desenho. Só que eu comecei com a perspectiva, que seria, no caso, arquitetura. Então eu sentava, minha tia morava em Alphaville na época, estava naquela fase de expansão de Alphaville, e eu ficava na calçada e copiando as casas. Aí depois isso eu fui desenvolvendo em casa sozinha. Quer dizer que foi algo latente, né? Latente, o desenho, eu descobri... Seu, que você foi percebendo que aquilo era maior que você, foi te absorvendo, mas né? nem foi na parte de desenho artístico, para você ver como é engraçado. Foi aquela coisa sua. Você percebeu essa tendência, percebeu esse seu dom, dom, e foi... Né? Exatamente. E você também, Thiago, foi assim? Como é que foi que você percebeu essa inspiração por composições? Desde muito novo, eu fiquei os meus primeiros 3 anos de vida assim, muito entre a vida e a morte. Eu acho que já vem aquela coisa sensitiva muito forte desde pequeno. Então já estava aflorado muitas dessa sensibilidade. E aí não demorou muito, com 7 anos já imaginar, filosofar, perceber a vida e começar meus primeiros versos, que eu fui o primeiro aluno a ser alfabetizado, então já começando assim a imaginar, filosofar, aquela sensibilidade brotando da alma. E foi assim, com 7 anos já veio os primeiros versos e não parei mais. Que maravilha, viu? Bem cedo, né? Que bom. Eu relativamente comecei tarde. E desenvolvi depois mais tarde Quer dizer, ainda. você já tinha esse embrião, esse dom, mas você... Eu segui outros caminhos. Talvez você não tivesse na área de vendas, dado uma vazão, né? E o Thiago se apropriou disso um pouco mais cedo, né? É por isso que eu estou falando aqui com 2 talentos, né? E esse é o programa Caçador de Talentos, 2 mega talentos aqui comigo hoje, né? Onde ficam os quadros em exposição da Patrícia? O valor é acessível a qualquer classe social? Pergunta de Nelson. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Essa ele te pôs no paredão. Olá, Nelson. Boa tarde. Eu estou sendo lançada há pouco tempo no mercado. Então está sendo organizado algumas exposições ainda. Mas eu vendo pela internet, em redes sociais, pelo Facebook, que seria Patrícia e.Zorzetti. Se você quiser entrar em contato através de lá, eu te adiciono e te passo os valores. São acessíveis, sim. Eu procuro não colocar valores muito altos, mesmo porque eu não sou uma artista ainda internacional. Concorda? Acho que a gente tem que ter apesar de você ter o artista uma pincelada... tem que se valorizar, mas ao mesmo tempo não pode explorar quem gosta de arte. Porque tem que ter a acessibilidade, né, para todos, mas apesar de ela ser uma artista que está iniciando os trabalhos, exatamente, ela tem uma pincelada maravilhosa, que eu, como crítico de artes e também agente de vendas, com certeza já percebi o belíssimo trabalho dela. Eu diria que é uma oportunidade você investir nessa artista que está iniciando e com certeza daqui para frente vai ser uma oportunidade de investimento mesmo, porque a Patrícia só vai crescer e muito, né? E o Thiago aqui também que está bombando. A gente tem que pegar a coisa no seu início, né? Exatamente. E nós estamos pegando os 2 mega artistas aqui que estão no seu começo. Imagine
daqui 1 ano, 2 anos, eu tenho certeza que é um investimento seguro. Exatamente. Porque nesse programa aqui a gente fala de cotações, por que investir em artes. Aliás, os preços das artes no Brasil estão altamente defasados. Não estão como no mundo, que o mundo está investindo muito em artes. Verdade. Desde o Oriente. Aqui no Brasil melhorou muito também, né? Melhorou, mas está muito defasado ainda. Nos Estados Unidos já deu um boom. Esse movimento vai chegar no Brasil. Investir em artes agora é um excelente negócio. Exatamente. E pegar uma artista como a Patrícia, que tem preço acessível, é com certeza um investimento seguro de valorização, né? E se vocês quiserem perguntar de algum outro artista, preço de obra de arte, do preço de cada artista, sobre o perfil de cada um, sobre currículo, eu estou aqui para informar a todos sobre artes mesmo e caçando talentos, né? Artistas diferenciados que estão fazendo diferença. Bom, aqui eu vou deixar um pouco a Patrícia falar um pouco à vontade agora, vou dar uns minutos para ela falar sobre o que ela gostaria de falar, sobre o seu trabalho, porque parece que não, mas o tempo foi passando rapidamente, né? Então aqui nós temos 10 minutos para cada um e darmos o nosso... a nossa despedida aqui desse programa, né? Pelo menos do programa de hoje. Espero trazer a Patrícia outras vezes no programa. Espero estar com o Thiago Martinez também outras vezes, Martinez com Z, para quem quiser achar ele no Face, né? Com TH. No Face a Patrícia tá Patrícia E.Zorzetti com 2 T's. Isso. Eu tô como Tony Marques com Y, né? E você vai ver lá a figura de um quadro. Tudo isso para trazer quantas informações foram necessárias para os internautas, né? Para informação assim de preços, tamanhos de tela, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. arteepate com 2 T's Y, Zorze, que é Z-O-R-Z, @gmail.com. Pessoal, entre em contato, eu passo as medidas, a foto, né, da pintura, e pode ter certeza, são preços acessíveis, sim, e logo mais uma parceria aqui Nossa, vai com o ser, Thiago, olha, com arte, no caso, poesia visual, né, com as minhas pinturas. Aí nós vamos linkar a poesia dele digitalmente com as fotos das minhas pinturas. Nós vamos vender as cópias desses trabalhos. E eu espero ser um preço mais acessível o ainda. O marchand de vocês, o agente de vendas, que é através do www.topoartes, com 2ps.com.br. Nós vamos estar achando as obras também da Patrícia. Isso. No nosso site. E também as obras futuras dessa parceria maravilhosa, né? Que começou hoje. Começou hoje, eu tenho certeza, e quero não só apadrinhar, mas estar sendo agente de vendas de vocês. Que bom. Porque a gente tem que se apropriar desses talentos também, né? Que é o nosso programa, que é Caçador de Talentos e falando de artes, né? E vamos ver mais perguntas dos internautas aqui antes de vocês darem os pareceres, né? A sua obra de arte vem com moldura ou não? É pergunta da Penélope, né? Dependendo de como eu conversar com o cliente ou a cliente, se a pessoa quiser que eu mande com moldura, eu mando. Mas eu aconselho não. É porque... É melhor ela receber o quadro. Sim, e depois é moldurar. E ela vai verificar qual moldura que vai se adequar com a decoração agora, da casa pelo dela. que eu percebi a sua obra de arte, parece que ela tem uma profundidade nas laterais. Isso, essas são telas caixas que nós chamamos, que tem a moldura madeira mais larga. E tem as finas, que é apropriada para colocar moldura. Agora, nesse caso das molduras mais largas... Esse não precisa de moldura. Não há uma necessidade. Mas pode colocar. Na verdade, o artista ele se aprofunda pelas laterais porque da eu própria tela.
Então, na e quando lateral. você põe na parede, você vê um 3D mesmo, né? Exatamente. Então, dependendo do quadro e das dimensões, talvez não sejam necessárias as molduras, Não né? precisa. A não ser algumas pinturas que eu tenho, que são as telas finas. Essas sim necessitam de molduras. Mas existem molduras maravilhosas, modernas, que você pode pôr, no caso, no estilo desse em 3D. Fica muito bonito mesmo. Não, fantástico, né? Eu já fiquei fã e com certeza através da Topo Arts, com 2Ps, nós vamos estar também negociando as obras da Patrícia. Espero estarmos negociando também num futuro bem próximo mesmo a parceria de Patrícia Zorzetti e Thiago Martinez. Certeza. Com essas obras de poesia virtual. E o tempo está passando rápido, né? Então, deixar o Thiago falar um pouco também, falar sobre o que não foi abordado aqui, que você gostaria de estar colocando, né? Para os internautas desse programa. Eu me sinto honrado aqui, porque os acasos certos da vida são maravilhosos. Eu Isso, sempre é verdade. muito impressionado. Quando a gente menos espera, acontecem coisas incríveis. A gente conhece pessoas especiais que a gente leva para uma vida inteira. Questão de um dia, assim, do nada. A vida é sensacional. A vida é uma balada sensacional, realmente. E eu acredito nisso. Eu acredito muito em metafísica. Já falei aqui no outro programa que eu acredito em discos voadores. Sim. Quem sabe eu vou trazer um extraterrestre no próximo programa, porque são talentos também, né? Claro. E o que eu digo não é que... Eu tenho um amigo, caçador de OVNIs. Então, mas Célio Freedom, se você, não, mas o que eu Célio, tô falando estiver assim assistindo... é que eu acredito em energia fluindo, e todos os tipos de energia são vida, são pensamentos, são ideias, nada é por acaso. Criou-se aqui uma combinação energética maravilhosa, muito boa, né? ótimo. Como o Thiago falou. E estamos aqui abertos para isso, né? Com certeza até reflete nas perguntas, que foram ótimas. Foram ótimas, né? Uma sintonia muito incrível, não só aqui, que passou deu pro certo, público, né? Bacana. que deu certo. Então, olha... As perguntas foram um muito encontro boas. improvisado. Foi Improvisado e totalmente bacana, certo. Muito bacana, eu tô feliz e gostaria que a Patrícia também falasse também alguma coisa que não tenha sido abordada aqui no programa, né? Eu queria oferecer um certo contato com galerias de São Paulo também. Se quiserem entrar em contato comigo pelo Facebook, eu os adiciono, ou pelo e-mail. Pode repetir o e-mail? Pode, com certeza. Então é arteepatizorze, que é Z-O-R-Z, @gmail.com. Porque algumas galerias estão já com exposições prontas, então não deu tempo ainda de programar ainda uma exposição. Mas eu estou aberta para a gente negociar. E também ou participar de algum evento, de amostras, exposições coletivas também. Eu acho muito bacana participar com outros artistas. Não, isso daí já vai ser feito um convite, né? Que no final do ano a Topo vai estar lançando um dicionário de artes com os artistas que participaram durante o ano inteiro da revista Topo News, das entrevistas, né? E esse dicionário vai estar culminando também com um leilão, que os artistas têm colocado algumas obras de arte para isso. E com tudo isso, eu só tenho a agradecer, porque em cada entrevista eu estou me enriquecendo, estou aprendendo, estou assimilando e saindo daqui melhor, maior. Nós também enriquecidos, claro. Né? E é isso. Aquela coisa então, da intensidade, né? Das experiências. É incrível. Olha, agradecendo a pergunta da Penélope, para a Patrícia. Obrigada, Penélope. Que a questão da moldura foi evidenciada com a questão da necessidade ou não, que sendo o caso de uma borda mais larga não há necessidade. Não há necessidade. Pelo efeito 3D.
O valor da obra também, nós agradecemos a pergunta do Nelson. Não falei o valor da obra, porque depende muito de qual, no caso, qual que ele iria escolher, né? Ah, sim. Então vai de acordo com o tamanho. Quer dizer, mas não há da... nenhuma dificuldade não, em conversar, nenhuma. negociar, né? Nenhuma. Até porque essa obra de arte está linda aqui no nosso fundo de parede, né? Bonita mesmo. Nosso fundo de tela, maravilhosa, né? Quiserem ver, as pessoas que quiserem ver em outras obras, tem no Facebook também. Que além de ter uma técnica, ela é impactante, né? Então você coloca essa obra de arte, ela cria um efeito, ela realmente ela é muito agradável. Ficou bonito, né? aqui, né? E ficou linda, tem uma linda, dimensão linda, bem né? maior, né? Exatamente, foi lindo mesmo, é lindo. A Natália, né? Que ela realçou a questão das cores marcantes, né? Sobre o uso, né? Ela disse que sim, que Isso. Ela até usou a questão da lágrima, que ela colocou com um certo romantismo, né? Não com tanta tristeza. Aqui sobre o Tiago, a Cássia, né? Agradecendo. Obrigada, Cássia. A Cássia, né? De ter mandado o e-mail, né? Se ele toca algum instrumento, ele falou que Thiago. sim, né? Eu não, na verdade, eu não toco instrumento. Minha cabeça toca sim. por mim. Ela é a própria banda. Entendo. Você tem toda essa questão e você consegue colocar para os instrumentalistas Isso. a questão dos versos poéticos. E o instrumental te segue de forma adequada, né? Na minha mente, na alma. Que maravilha, viu? Eu estou agradecendo um por um que escreveu para o Jurandir, que parece ser conhecido já do Tiago, ou não? Não conheço, não, mas né? fica um abraço pro Jurandir. Que ele gosta de MPB, Bossa Nova, que é o... Isso. Tivemos também a Mariana, se ele deu uma palhinha aqui para nós, foi 10. Eu adorei a letra, a composição. Obrigado. E fico esperando uma próxima para ouvir com o instrumental, né? Seria bem bacana. A Júlia falou sobre a inspiração que ela usa, ela falou das emoções fortes, que está sempre presente na vida, né, da Patrícia e também do Tiago. Obrigada, Júlia. E agradecendo a Mércia também. Mércia. Que ela perguntou sobre a inicialização da Patrícia e ela falou que isso já vem desde muito tempo, de criança, esse dom, essa mais vontade da adolescência, né? da adolescência. Foi um pouco tardia a descoberta, mas na parte de artes plásticas, pintura, comecei mesmo a me desenvolver em 2004. Certo. Tardio também, mas foi interessante, eu estava mais madura, estava mais, como vou explicar, mais inspiradora, Sim. querendo criar, ao invés de copiar pinturas para me distrair. Uma maturidade maior, né? Muito maior. Você desenvolver uma arte, um dom. Exatamente. E também aproveito para falar também sobre esse programa, né? Tony Marques, Caçador de Talentos, e falando de artes também. Quer dizer que se vocês mandarem e-mails, eu vou responder tudo que for referente à arte, desde preço, leilões, investimentos, e também sobre artistas, né? Nós estaremos interagindo com vocês para realmente completar qualquer dúvida, informação e estar disponibilizando esse espaço para artistas e talentos, né? E falando também um pouco também sobre no Face o grupo Colecionadores de Artes e Antiguidades, que vocês podem pedir para serem adicionados, que eu estarei adicionando. Sobre o grupo Melhores Baladas com o Thiago. Isso. Adicionar o perfil da Patrícia Zorzetti no Face para você poder ver melhor as obras de artes dela. E aqui vamos encerrando, né? O programa de hoje. Realmente agradecendo todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade, Tony. Foi muito bacana. E espero que tenhamos outros encontros, né? Com certeza. Como né? esse. Com certeza. E trocar informações Não, com certeza. que nos enriqueçam, né? E eu vou até
gostar de ser convidado para os eventos, né, que você Pode me disse deixar. nos bastidores. Eu vou estar assim muito honrado e sair daqui enriquecido, né, de aprender, absorver mais um trabalho Isso de obras aí. de arte com a Patrícia, e sair também enriquecido, não só com o que a gente conversou nos bastidores com o Thiago Martinez, mas também sobre essa vida, né? Que ele é um rapaz novo, com tanta emoção, tanta vida, tanta criação, né? Que isso tudo vem daquilo que você absorveu. E você é um rapaz novo, né? Jovem, Jovem, mas com uma imagina, maturidade sensível. uma maturidade obrigado. sensível, fantástica, amadurecida, né? E é isso, acho que nós estamos encerrando o programa com um altíssimo nível e eu saio daqui enriquecido.